Olá pessoal, seja bem-vindo ao Mente em Movimento. Eu sou o Lucas, psicólogo clínico, especialista em autismo, TDAH e TOD, e hoje eu quero apresentar para vocês os recursos que eu utilizo nas sessões terapêuticas. E hoje eu estou aqui na Gurizinho Toys, uma loja que eu recomendo. Ela fica no Núcleo Cidade Nova, próximo à Praça São Francisco. Hoje eu vou apresentar para vocês dois recursos. Um que é mais utilizado com o TDAH e outro que é utilizado no autismo. Falando especificamente da onça de empilhar, ela trabalha 3 dos 7 estilos de memória. Por exemplo, a gente pode trabalhar a memória semântica. De que maneira? A gente retira todas as peças, pede para a criança falar a sequência das cores. E podemos pedir para ela fazer associações das cores com alimentos ou objetos que ela conhece no dia a dia. E depois retirar da visão da criança e falar qual que é a sequência de objeto ou qual que é a sequência das cores. O TDAH ele tem uma dificuldade de atenção e concentração. Então esse exercício repetido todos os dias vai ajudar nesse processo da memória semântica. Mas também no TDAH tem a dificuldade da memória de curto prazo. E como que é utilizada a memória de curto prazo? A gente, por exemplo, fala sempre para os pais, olha, diminui as telas de celular. Muitos dos pais vão lá e retiram o celular do seu filho. E vamos dizer, se o seu filho está na escola, passa por uma emergência, ele tem que saber o número do seu pai, o nome da rua onde ele mora, o número da casa. E muitas dessas crianças com TDAH têm a dificuldade de decorar esses números, por causa do processo da memória de curto prazo. Então a gente precisa estimular essa memória para que ele consiga decorar esses números. E como isso é feito? De uma maneira rápida você fala o nome de cada cor, ou você pode colocar números e falar, e vai fazer a retirada, e vai pedir para ele fazer na sequência contrária à ordem. E ele vai falar. Assim você vai estimular a memória de curto prazo. Também no TDAH, principalmente ali com o adulto, a gente tem a dificuldade com relação à memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela é trabalhada com esse recurso. Por exemplo, você pede lá para uma pessoa executar 5 tarefas em sequência, e ela faz uma troca. A tarefa 4, ela executa na ordem 3, e a 3 no lugar da 4. Então você vai fazer esse treinamento aqui. Você vai retirar e vai colocar uma ordem aqui, numerando. Porém, o que você vai estimular a criança? Depois de tirar da frente dela, você vai perguntar qual que era a cor número 3, ou em qual lugar estava a cor laranja. E assim você estimula a memória de trabalho, trazendo muitos benefícios. Esse recurso também pode ser utilizado com o autismo para trabalhar a memória afetiva. A gente sabe que uma das dificuldades do autismo é em reconhecer emoções. E a emoção, a parte da memória que trabalha a emoção, está diretamente ligada com os cheiros. Então eu uso algumas essências, tá? Que vocês podem estar adquirindo, e eu coloco em cada cor. E assim eu peço para a criança retirar, sentir o cheiro, e depois me falar na ordem específica através do cheiro. Isso daqui vai ajudar no processo da memória afetiva da criança, principalmente ali a criança com autismo. Ah, mas e se a criança tem seletividade alimentar, ela pode estranhar o cheiro? Não. A seletividade alimentar, ela está muito mais no campo visual, né? A criança ela tem dificuldade com o alimento muito mais pelo que ela vê, né? Tanto é que na terapia a gente costuma pegar os alimentos e brincar com a criança, principalmente para tirar esse receio dela. Muito bem, gente. Ainda falando sobre essa questão emocional, em especial para o autismo, mas também para as outras crianças, eu indico esse daqui, né? Ursinho Como Me Sinto. Por que um recurso desse daqui? Gente, a criança autista ela tem muita dificuldade em reconhecer o sentimento, as emoções, olhando para o seu rosto. Então, se você faz lá a cara de triste, de feliz, ela olha para o seu rosto e ela não vai conseguir reproduzir aquilo, tá? Mas as crianças, quem tem aí seus filhos autistas, né, ou que convive com uma criança autista, sabe muito bem disso. Eles conseguem lembrar de animais e conseguem lembrar com detalhes. Então, a gente utiliza esse recurso aqui para ele aprender sobre sentimentos. E como vocês podem ver aqui, esse recurso aqui ele trabalha 12 tipos de sentimentos e emoções. Olha só, felicidade, medo, tristeza, vergonha, raiva, amor, nojo, ciúme, ansiedade, animação, saudade e frustração. Então, gente, eu reforço. Adquiram esse tipo de recurso para que o tratamento vá para além do clínico. O tratamento com seu filho, a melhora, a evolução, ele precisa que os pais, familiares, cuidadores incentivem a criança a fazer essas atividades além da clínica. Então eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, deixar o like nesse vídeo, pois ajuda bastante. Também ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, os novos conteúdos que virão. E, gente, aqui na descrição do vídeo estará o meu Instagram e o Instagram da Gurizinho Toys aqui de Marabá. Então eu recomendo vocês irem lá e nos seguirem. Agora, gente, que vocês já entenderam sobre esses recursos, eu convido vocês a pôr a mente em movimento e assim tornar o mundo mais acolhedor para o autismo, TDAH e TOD.